E agora eu quero fazer um registro aqui do amazonense Pedro Henrique Nunes, que alcançou o primeiro lugar do Campeonato Sul-Americano de Atletismo no lançamento de dardo. Ele atingiu a marca de 80,26 metros nesse domingo. O evento aconteceu no Centro Olímpico de Treinamento de Pesquisa, lá em São Paulo, e com essa medalha de ouro, o atleta parintinense garante a participação no Campeonato Mundial de Atletismo em Budapeste, na Hungria. O amazonense se consolida como um dos atletas mais promissores do cenário esportivo brasileiro, faltando apenas 1,61 metros para alcançar o índice olímpico para Paris em 2024. O atleta vem de uma série de vitórias em campeonatos nacionais e internacionais, mantendo a marca de lançamento superior a 80 metros. Parabéns ao Pedro Nunes. E a gente fica na torcida para que esse índice aumente ainda mais a ponto da classificação para os Jogos Olímpicos. Falta menos de um ano para os Jogos Olímpicos lá em Paris. E chegou o momento da nossa resenha de futebol. Você sabe, né? Toda segunda-feira a gente faz análise das partidas que aconteceram com ele. Carlos Eduardo Souza, que vai entrando em campo. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Boa semana para todos, né? Começando Segundou. Mais aí. Quase o mês de agosto já, né? Mas esse julho parecia que não tinha fim, né? Exatamente. A gente está na dupla do ano, que não aconteceu muita coisa na história, nem Santo fazendo milagre, nada, porque não tem nenhum feriado em julho nem em agosto. E os 2 meses são de 31 dias. Exatamente. Que parece muito mais do que isso. Você vai ver quando chegar a última semana de agosto, parece que não tem fim. Exato. Principalmente quando você está esperando o pagamento, né? Não chega nunca. Exatamente, por isso. O dinheiro acaba antes do mês, né? Quinto dia útil demorado, né? Ainda é feriado, né? Porque o quinto dia útil ainda vai demorar. Exatamente. Em setembro, porque aí tem o feriado do dia 5 e do dia 7. Obrigada por me lembrar disso. Enfim, vamos falar de futebol, começando pela Série C do Campeonato Brasileiro. Nesse fim de semana teve rodada dos times amazonenses. E aí a gente está em 2 extremos agora, né? Com o resultado dessas partidas. No domingo, os 2 times amazonenses jogaram. O Manaus decepcionou de novo, perdeu. Gavião do Norte foi derrotado e entrou na zona de rebaixamento mais uma vez. Estava namorando, agora entrou no relacionamento sério, Carlos? Exatamente. Agora está no relacionamento sério. Assumiu o status, agora todo mundo já sabe. Né? Relacionamento sério com a zona de rebaixamento. Com o empate, estava até permanecendo fora, né? Mas de repente tomou 2 gols lá do Botafogo, a coisa se complicou, ao contrário do Amazonas, que conseguiu um gol ainda no primeiro tempo e manteve o resultado até o final da partida e reassumindo a liderança. O técnico do Manaus ainda não teve muito tempo, né, assim, de conseguir também conhecer, o histórico, de imprimir. Adriane, o histórico do futebol diz o seguinte: se você pegar todas as equipes que já foram rebaixadas em qualquer divisão, time que troca muito de treinador durante o ano, o Manaus... 4 vezes, né? Exatamente. Quase 5, que um quase entra e não entrou. Exatamente, né? Então são 4 treinadores e nós só estamos no mês de julho, finalizando julho, né? Então a cada 1 mês e meio, 2 meses, um treinador na equipe do Manaus, né? Então isso é prejudicial porque cada treinador tem uma filosofia de trabalho, cada treinador tem um pensamento e acaba complicando aí a equipe, né? E o elenco não tem grandes nomes também, então fica difícil sem isso e com um técnico que não conhece o time. Não tem um goleador, não tem alguém ali que vai para cima. Quando o planejamento não começa bem, não é bem feito, lá no começo da temporada, antes de começar a temporada, isso vai refletir lá na frente, né? E me preocupa o Manaus nesse cenário, né? O pior ano do Manaus, do Manaus que fez 10 anos, está no pior momento, não só na competição, como também no estadual, foi decepção. Agora, Carlos, minha preocupação é que aconteça o que aconteceu com Santa Cruz, de troca de técnico, de chegar nesse ponto e de ficar até sem calendário. Sem calendário, né? Aliás, o Manaus já tem, para o ano que vem, ele ainda tem a Série C, né? Eu jamais penso no rebaixamento ainda da equipe do Manaus, né? Torcendo demais para ele sair dessa situação, mas o ano que vem o Manaus não tem Copa Verde e não tem Copa do Brasil, porque ele não se classificou no Amazonense esse ano. E não tem dinheiro, se não tem Copa do Brasil, não tem dinheiro. Exatamente. Já o Amazonas foi bem, né? Agora a gente fala tufa o peito para falar, né? Fala com orgulho. Porque venceu o Figueirense e venceu fora de casa. Um placar magro de 1-0, mas o que vale são os 3 pontos e garantiu o suficiente para recolocar Onça Pintada na liderança da Série C.
e brilhou a estrela do Rafael Lacerda, que ele fez várias modificações na equipe, né? E colocou o Vini Locatelli de titular. O Vini só entrava no finalzinho, faltando 5 minutos, às vezes nem entrava na equipe do Amazonas. E ontem, quando eu recebi a escalação, eu vi o Vini Locatelli de titular, eu falei, é uma novidade, né? E o Vini acabou fazendo o gol. Fez o gol que deu a vitória magra de 1-0, mas jogar lá no Orlando Scarpelli nunca é bom, né? Não tem um retrospecto assim das equipes amazonenses, desde a época da Série C, da antiga Série C, quando o Rio Negro jogou lá contra a equipe do Figueirense, o próprio São Raimundo também, nunca teve um bom retrospecto lá, né? E o Amazonas foi lá e conseguiu. Aliás, o Amazonas... Eu acho que podia mudar a tabela e pedir para ele mandar os jogos fora, né? Porque funciona melhor fora. Começar a jogar tudo fora de Manaus, né? Mas eu não quero mais jogar em Manaus, jogo tudo fora. A campanha dele é melhor fora, então é melhor jogar fora, né? Vamos ver como ficou o resultado aí da classificação dos times com essa rodada do Brasileirão da Série C. A gente olha para cima e olha para baixo, né? Porque Exatamente. o Amazonas assume a liderança, estava na terceira posição, reassume essa liderança com os resultados. Em compensação, o Manaus entrou na zona de rebaixamento, né? Saiu da 16ª posição para a 18ª. A vitória do Botafogo ontem colocou o time paraibano na vice-liderança, né? Olha, surpresa aqui, outro dia... Não faz muito tempo, o Volta Redonda estava lá na zona de rebaixamento. E o Operário lá em cima, Exatamente. Né? O Operário já está aqui, já estava na liderança, já caiu para quarto, né? O que faz um empate, o que faz uma derrota, né? O Paysandu, mesmo conseguiu chegar aqui na 8ª posição, outro dia estava na zona de rebaixamento também. O Clube do Remo também acabou saindo da zona de rebaixamento. Nós tivemos esses resultados aqui, o Operário empatou com o Náutico, São José ganhou do Confiança, Volta Redonda ganhou do Altos, ajuda muito o Manaus esses resultados aqui, né? O Remo venceu o Ipiranga por 2-1, o CSA venceu o Pouso Alegre também, de virada, e o América do Natal empatou com o Paysandu. Agora a gente tem 2 partidas hoje que podem mudar, inclusive, Exatamente. Essa liderança pode ser provisória caso o Brusque vença. O Brusque está com 26, mas ele tem um jogo muito difícil aqui, né? Ele enfrenta o São Bernardo, e a Aparecidense pega o Floresta, já é um oposto, é lá embaixo, né? A Aparecidense... Estão colados aqui. Estão colados ali, né? 15ª e 16ª posição. Exatamente. Para o Manaus seria excelente um empate aqui, para o Manaus pensar numa vitória na próxima rodada e conseguir deixar essa zona de rebaixamento. Nossa torcida vai para o São Bernardo hoje, né? Exatamente. Podemos torcer juntos, São Bernardo também, né? São Bernardo que começou muito bem a competição, de repente já está aqui na 10ª posição na tabela. O São Bernardo que se venceu hoje entra na zona de classificação porque pode entrar no G8. Exatamente, aí ele tira exatamente o Paysandu, né? 9-3-2. Então vamos torcer mais ainda para o São Bernardo. Assim tá difícil não torcer para o São Bernardo. Por outro lado, né, ele vencendo, segura o Brusque, que se vencer hoje, tira a liderança do Amazonas. Tira a liderança do Amazonas. Então não é nada pessoal, tá? O pessoal do Paysandu não é nada só contra. É questão para torcer para os amazonenses mesmo. Né? Só isso mesmo. Estou emocionada. Enfim, Série D agora, a gente começa falando do Nacional. Eu acreditava nessa vitória. Mas o Nacional foi derrotado fora de casa. Ele foi surpreendido pelo Parnaíba e agora vai precisar reverter essa desvantagem com 2 gols de diferença. Vai ir para pênalti. 2 gols de diferença para os pênaltis. Carlos, dá? Olha, o Nacional eu fiz questão de conferir hoje, o Nacional só teve 3 vitórias no ano com 3 gols de diferença. Ele nunca marcou mais de 3 gols nesse ano. Certo? Ele venceu o Manaus por 3-1, ainda no Campeonato Amazonense, venceu o Maitá por 3-1 e venceu o São Francisco por 3-0 o Maitá e 3-0 o São Francisco, lá as 2 equipes do Acre. Né? Então o Nacional vai ter que fazer uma vitória superior aí a 2 gols para poder se classificar contra a equipe do Parnaíba. Não é fácil. Não é fácil. Esse jogo vai ser em casa? Vai ser em casa, vai ser na Colina no fim de semana. Então, o Nacional vai ter que se desdobrar aí para fazer o que ele não fez contra equipes fortes, né? Porque, tirando o Manaus aí, que foi lá no Campeonato Amazonense ainda, que estava o Manaus em formação, o Maitá e o São Francisco nem se classificaram. Então, era mais do que obrigação ganhar dessas 2 equipes, né? E agora é um adversário bem mais qualificado, bem mais forte aí
para tentar essa vitória. E no caso, a gente está na Série D já, que é uma outra fase, já começou a fase de mata-mata. No jogo que a gente falava ainda há pouco do Manaus e do Amazonas, ainda está na fase ali de classificação, mas aqui já começou esse confronto que vai eliminar o Nacional se ele não conseguir essa diferença. Outras equipes também que favoritas, que tiveram uma pontuação bem melhor, que jogaram fora de casa, o Ceilândia perdeu, que foi uma bela campanha, a Portuguesa do Rio de Janeiro também perdeu fora de casa, né? Então todos os favoritos aí perderam nos jogos de ida, vamos ver nos jogos de volta aí se consegue essas vitórias, né? E esse favoritismo caindo fora de casa aí, dá abre a mente do torcedor do Princesa, que joga hoje contra o Ferroviário, que é mais do que favorito, né? Era isso que eu ia falar, Carlos. E assim, o Manaus, o Nacional, ele pegou ali o Parnaíba por conta da classificação, Exatamente. Né? Em compensação, o Princesa vai pegar o time que teve a maior trajetória, a melhor campanha até aqui. E aí, vai que dá a mesma zebra que deu lá, exatamente. Né? Mas olha, fica nessa expectativa, porque é o único time que vai jogar em casa. Eu me baseio muito numa campanha que o Castanhal fez, eu acho que um ano antes do Amazonas subir, que o Castanhal liderou, foi a melhor equipe, teve, acho que um empate, o resto tudo vitória. Aí, primeiro jogo, Motoclube lá do Maranhão, da terra da Adriane Diniz, jogo fora de casa, perdeu de 3. E depois tomou 3 em casa também. Ou seja, né? Então, a gente não sabe o nível que está, mas com detalhe, o Parnaíba é o 4º colocado desse grupo do Ferroviário que joga hoje contra a equipe do Princesa. E Carlos, esse jogo era para já ter acontecido, né? Acabou ficando para hoje porque aliás, o Ferroviário... 2 jogos envolvendo o Cearense, por questão de logística, não foram realizados e foram mudados para hoje. O do Águia de Marabá, que seria ontem também, contra o Atlético Cearense, e o próprio o Parnaíba, aliás, o Ferroviário, que não conseguiu essa logística para chegar em Manaus. E além da data, também o jogo que seria durante o dia vai acabar sendo à noite, exatamente, né? 8 da noite. Lá no Gilbertão, né? Lá no estádio de Manacapuru. Isso pode favorecer, de repente, o time cearense? Olha, o Manacapuru, apesar de ter a torcida local, mas não tem aquela pressão porque o gramado fica muito distante por ser um estádio olímpico, né? Fica muito distante do torcedor, né? Mas favorece porque o Princesa vai ter um grande público, que é uma segunda noite, moçada tem tempo, não está com aquele sol escaldante, né, que seria ontem. Você imagina você jogar, mesmo que fosse 4 horas da tarde, para a equipe do Princesa, até para o Princesa seria ruim, né? Não é só para o adversário, é ruim para os dois, né? Não tem esse negócio, até porque lá no Ceará também não é frio, né? Então... mais venta. Tem um ventinho, né? Tem uma brisa e tal, né? Mas eu particularmente prefiro que os jogos fossem todos à noite, inclusive esses jogos que são realizados 3 da tarde em Manaus, que eu acho uma ignorância, principalmente com o atleta de futebol e pior ainda com o torcedor. Porque quando o jogo é na arena ainda tem uma certa proteção. Agora, Carlos Amit e Colina, como eu sempre digo, não tem proteção nem para um passarinho, quanto mais para o torcedor. Sentar naquele concreto escaldante. Agora, Carlos, chegou a hora da parcial do nosso bolão. Pela nossa análise aqui, já vi que não deu muito certo pro meu lado, mas também não deu muito certo pro teu. Né? Vamos ver aqui como que ficou até agora. Olha só, nós dois apostamos aqui no empate, né? Aí deu Botafogo. Eu apostei no Nacional, o Nacional não fez a parte dele. Eu apostei no empate, deu Parnaíba, né? Aqui ainda vai acontecer hoje, né? Eu apostei no empate aqui, você apostou no Ferroviário. Acho que está mais para você hoje, viu? E nós dois apostamos no Amazonas. O Amazonas fez o dever de casa, em compensação à seleção brasileira, né? E nós dois perdemos aqui na França também, né? Ou seja, ficou... Tá empatado por enquanto. Você tem a oportunidade de empatar hoje, né? Caso o Ferroviário vença a equipe do Princesa lá em Manacapuru. Agora eu estou no dilema se eu torço para o meu palpite estar certo ou se eu torço para o Princesa honrar, né? Exatamente. Essa rodada. Torça para a equipe do Princesa. Vou torcer, né? No caso da gente só vale um café mesmo. Exatamente. Então, vou torcer para o Princesa. Vamos ver como está o placar? Vamos ver como está o placar. Até porque eu acho que eu nem passo
Eu nem ultrapasso ainda, eu vou só empatar, que eu tô Vai só correndo atrás de empatar, uma né? gordurinha aí. Eu tô com 2 de diferença Não, agora. calma aí, também não é 1 ainda, né? 1 ainda. Segura né? aí. 5-4, né? Tá, o segura placar. aí, 5-4. Se o Princesa perder, fica tudo igual. Exatamente. Eu quero... Combino mais com essa parte aqui, a parte de cima. Vamos seguir, então, acompanhando. Hoje tem jogo, hoje à noite, o jogo decisivo. Muito obrigada, Carlos, pela visita aqui no Meio do Ar. Obrigado, boa semana para todos. Vamos torcer para a equipe do Princesa hoje diante da equipe do Ferroviário. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.